Gente do céu, eu não descobri um eleitor inusitado do grande Lula. Então, gente, do papai Lula, um eleitor, assim, inesperado. Sabe quem? O Chat GPT. Olha, não é à toa que ele tem PT no nome? Brincadeiras à parte, gente, eu resolvi perguntar para o Chat GPT. Eu cheguei para ele e fiz a pergunta: se você fosse um eleitor brasileiro, em quem você teria votado para presidente em 2022? Lula ou Bolsonaro? E aí ele, escorregadio, porque, gente, vocês já perguntaram para o Chat GPT qualquer coisa sobre política ou sobre religião? Olha, o bicho é escorregadio, né? Aí ele, escorregadio, deu essa seguinte resposta aqui, se liga. Eu não tenho preferências políticas, mas posso analisar os perfis dos candidatos e o contexto da eleição de 2022. O pleito foi marcado por uma forte polarização entre Lula e Bolsonaro, com debates intensos sobre economia, democracia, meio ambiente e políticas sociais. Se quiser, posso te ajudar a entender os principais argumentos de cada lado ou discutir o impacto das políticas de cada um no Brasil. Quer seguir por esse caminho? Mas com essa resposta, ele achou que ele ia escapar de mim? Peguei ele na curva. Eu peguei a própria resposta dele e refiz a pergunta. Levando em consideração o que você mesmo falou, economia, democracia, meio ambiente, política social, qual dos dois estaria mais preparado? Aí ele teve que responder. Se liga o que ele disse. Se analisarmos os temas que mencionei, economia, democracia, meio ambiente e políticas sociais, com base nos históricos de Lula e Bolsonaro, podemos apontar alguns pontos. Lula governou durante um período de crescimento econômico impulsionado pelo boom das commodities, aumento do salário mínimo e programas sociais como o Bolsa Família. Já Bolsonaro enfrentou desafios como a pandemia e a crise global, além de ter promovido reformas como a autonomia do Banco Central. No entanto, sua gestão teve problemas com inflação e desemprego. Democracia. Lula, apesar das acusações de corrupção, teve sua condenação anulada pelo STF, permitindo sua candidatura. Bolsonaro, por outro lado, frequentemente atacou as instituições democráticas, questionou a confiabilidade das urnas eletrônicas e teve aliados envolvidos em tentativas de minar o sistema eleitoral. Meio ambiente. A gestão de Bolsonaro foi marcada por recordes de desmatamento na Amazônia e pelo enfraquecimento de órgãos de fiscalização ambiental. Já Lula, em seus governos anteriores, implementou políticas de redução do desmatamento e fortaleceu parcerias internacionais para a preservação ambiental. Políticas sociais. Lula expandiu programas sociais e reduziu a pobreza no Brasil durante seus mandatos, enquanto Bolsonaro ampliou o Auxílio Brasil, mas sem uma política de longo prazo estruturada. Se a prioridade do eleitor fosse crescimento econômico e políticas sociais mais robustas, Lula teria mais credenciais. Se a ênfase fosse em pautas conservadoras e de redução do Estado, Bolsonaro poderia parecer uma opção melhor. Quer que eu aprofunde algum desses pontos? Gente, mas você viu como ele é escorregadio? Ele continua tentando desviar o assunto. Mas eu não deixo barato de jeito nenhum, aí eu taquei. Quero saber quem é o melhor preparado, levando em conta economia, democracia, meio ambiente e política social, sem enrolação ou demagogia. Só temos dois nomes, ou é um ou é o outro. Aí, finalmente, ele respondeu, se liga. Levando em conta economia, democracia, meio ambiente e políticas sociais, Lula estava mais preparado em 2022. Ele tinha experiência em crescimento econômico, fortalecimento da democracia, redução do desmatamento e ampliação de programas sociais. Já Bolsonaro teve um governo marcado por instabilidade econômica, ataques a instituições democráticas, aumento do desmatamento e políticas sociais menos estruturadas. Mas como eu tinha perguntado para ele só do passado, né, de 2022, eu resolvi perguntar para ele da próxima eleição, se ele ainda está contente aí com o Lula. E aí eu perguntei para ele, agora, para as eleições de 2026, sendo que temos outro cenário histórico, o que devo levar em conta para escolher um bom candidato para presidente? Eu dei essa daí para ele dar a dica, e olha só. Para 2026, o cenário será diferente de 2022. Então a escolha de um bom candidato deve considerar os desafios e oportunidades do momento. Aqui estão alguns pontos essenciais para avaliar. 1. Economia. O candidato tem um plano viável para o crescimento econômico? Defende políticas que gerem emprego e aumentem a renda da população? Qual sua posição sobre inflação, juros e impostos? Como pretende lidar com o endividamento público? Democracia e instituições. Respeita a Constituição e as regras democráticas. Tem histórico de diálogo e governabilidade ou age de forma autoritária? Defende a transparência e o combate à corrupção. 3. Meio ambiente. Propõe políticas de desenvolvimento sustentável. Tem planos concretos para reduzir o desmatamento e incentivar energias limpas? Pretende equilibrar crescimento econômico e preservação ambiental? 4. Políticas sociais. Como o candidato pretende lidar com desigualdade, fome e acesso a serviços públicos? O que propõe para saúde, educação e segurança pública? Tem experiência e histórico de gestão eficiente nessas áreas? Capacidade de gestão e equipe. Tem experiência administrativa ou já mostrou competência em cargos públicos? Quem são seus principais assessores e aliados? Está cercado por técnicos qualificados ou apenas por interesses políticos? Posicionamento global. Como pretende posicionar o Brasil no cenário internacional? Busca boas relações comerciais e diplomáticas? Tem propostas para incentivar investimentos estrangeiros? Além de analisar as propostas, é importante observar o histórico do candidato. O que já fez quando teve oportunidade? O discurso é coerente com suas ações?
Se quiser, posso te ajudar a analisar candidatos específicos quando começarem a surgir nomes fortes para 2026. Aí, como ele falou, quando aparecessem os nomes, né, que para a gente continuar a conversa, então eu resolvi continuar. Dentre os possíveis candidatos, qual seria o mais indicado, levando em conta os 6 pontos, né, que ele mesmo falou? E os candidatos são Lula, Pablo Marçal, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Eduardo Leite e Tarcísio de Freitas. E olha o que ele respondeu, se liga. Analisando os 6 pontos mencionados anteriormente: economia, democracia e instituições, meio ambiente, políticas sociais, capacidade de gestão e equipe e posicionamento global, podemos avaliar os possíveis candidatos para as eleições presidenciais de 2026. 1. Luiz Inácio Lula da Silva. Economia. Durante seus mandatos anteriores, Lula implementou políticas que resultaram em crescimento econômico e redução da pobreza. Democracia e instituições. Tem um histórico de respeito às instituições democráticas. Meio ambiente. Seu governo adotou medidas para combater o desmatamento. Políticas sociais. Criou programas como Bolsa Família, ampliando a rede de proteção social. Capacidade de gestão e equipe. Possui experiência administrativa comprovada. Posicionamento global. Buscou inserir o Brasil de forma ativa no cenário internacional. Economia. Empresário no setor de autoajuda e cursos online, sem experiência em gestão pública. Gente, vocês perceberam isso aí? Não foi brincadeira. Na hora que era para falar o nome do Pablo Marçal, ele riu. Eu nunca vi o ChatGPT rir. Eu acho que foi uma engasgada no sistema, mas que encaixou muito bem, né? Nem ele leva a sério isso aí, Pablo Marçal para presidente. Mas vamos, continua. Democracia e instituições. Em fevereiro de 2025, foi condenado por abuso de poder político e econômico, tornando-se inelegível por 8 anos. Meio ambiente. Não há registros de posicionamentos ou propostas claras sobre políticas ambientais. Políticas sociais. Falta de propostas concretas nessa área. Capacidade de gestão e equipe. Experiência limitada ao setor privado. Posicionamento global. Não há informações disponíveis sobre sua visão de política externa. 3. Ronaldo Caiado. Economia. Como governador de Goiás, implementou políticas voltadas ao desenvolvimento econômico regional. Democracia e instituições. Tem trajetória política consolidada e respeita as instituições democráticas. Meio ambiente. Atuou em questões agrárias, mas há críticas sobre sua postura em relação à preservação ambiental. Políticas sociais. Implementou programas sociais no âmbito estadual. Capacidade de gestão e equipe. Experiência administrativa como governador e senador. Posicionamento global. Atuação mais focada em questões internas, com pouca projeção internacional. 4. Romeu Zema. Economia. Como governador de Minas Gerais, adotou medidas de austeridade fiscal e incentivo ao setor privado. Democracia e instituições. Respeita as instituições democráticas, embora tenha enfrentado críticas por declarações polêmicas. Meio ambiente. Enfrentou desafios relacionados a desastres ambientais no Estado, com respostas consideradas por alguns como insuficientes. Políticas sociais. Foco em eficiência administrativa, com menor ênfase em programas sociais amplos. Capacidade de gestão e equipe. Experiência no setor privado e como governador. Posicionamento global. Atuação predominantemente voltada para assuntos estaduais. 5. Eduardo Leite. Economia. Como governador do Rio Grande do Sul, buscou equilíbrio fiscal e modernização administrativa. Democracia e instituições. Defende valores democráticos e diálogo político. Meio ambiente. Promoveu iniciativas de sustentabilidade no Estado. Políticas sociais. Implementou programas voltados à educação e saúde. Capacidade de gestão e equipe. Reconhecido por sua habilidade administrativa e formação de equipes técnicas. Posicionamento global. Participou de debates internacionais sobre clima e economia. 6. Tarcísio de Freitas. Republicanos. Economia. Como governador de São Paulo, focou em infraestrutura e atração de investimentos. Democracia e instituições. Mantém postura institucional, embora tenha forte ligação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Meio ambiente. Prioriza desenvolvimento econômico, com críticas sobre falta de ênfase em políticas ambientais. Políticas sociais. Investiu em programas de habitação e mobilidade urbana. Capacidade de gestão e equipe. Experiência como ministro da Infraestrutura e governador. Posicionamento global. Busca posicionar São Paulo como hub internacional de negócios. Com base nessa análise, Luiz Inácio Lula da Silva destaca-se por sua experiência abrangente nos 6 critérios mencionados. No entanto, a decisão final deve considerar as propostas específicas de cada candidato, o contexto político de 2026 e as prioridades pessoais do eleitor. E é isso aí, se gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar aquele joinha que ajuda bastante, um comentário também é bem legal, eu leio praticamente todos, pode compartilhar e se inscrever nesse canal se ainda não for inscrito. É isso aí, vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!